do Espírito. Bom dia, estimados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa que vai ao ar às 8h40 aos sábados. O Departamento de Família do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, pelo seu projeto Culto do Evangelho no Ar, continuando os temas dos programas anteriores, temos hoje o tema O Problema do Divórcio, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, no livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, e da apostila Matrimônio e Divórcio, do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Jacupiranga, São Paulo, distribuída gratuitamente. O problema do divórcio. Ouvistes o que foi dito aos antigos: quem abandonar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a torna adúltera, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Nos primórdios do judaísmo, os vínculos matrimoniais eram bastante frágeis. Se o homem chegasse à conclusão de que sua esposa não lhe convinha, até pelo fato de cometer uma falha no preparo da comida, bastava dar-lhe carta de divórcio, uma espécie de demissão ou rescisão do contrato matrimonial. Isto bem de acordo com a mentalidade da época, situando a mulher em regime de escravidão. Por incrível que pareça, a carta de divórcio instituída por Moisés representava um progresso, pois regulamentava a separação e dava à repudiada o direito de constituir nova família. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus diz categórico que semelhante instituição deveu-se à dureza do coração humano. Ao referir-se ao assunto no Sermão da Montanha, o mestre explica que o casamento deve ser indissolúvel, admitindo a separação apenas num caso, a infidelidade, porque esta destrói as bases fundamentais da união matrimonial: a confiança, a integridade, o respeito, o amor, a dignidade. A doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, demonstrando que ele é geralmente o fruto de planejamento espiritual e que, ao se ligarem, os cônjuges assumem compromissos muito sérios, não tão somente em relação ao próprio ajuste, mas particularmente no concernente aos filhos. Todo casamento dissolvido representa fracasso dos cônjuges. A separação não faz parte do destino de ambos, é simplesmente uma alternativa quando a união entra em crise insuperável. O divórcio, nessa circunstância, defendido por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, limita-se tão só a reconhecer uma separação já existente. É o mal menor, oferecendo ao casal divorciado a oportunidade de recompor suas vidas e de legalizar sua nova situação perante a sociedade. Imperioso reconhecer, e nisso reside a seriedade do problema, que a separação representa uma transferência de compromissos para o futuro, em regime de débito agravado, sempre que os filhos ou os próprios cônjuges venham a comprometer-se em desajustes e desequilíbrios diretamente relacionados com a desintegração do lar. Inútil, entretanto, considerar-se os prejuízos advindos da separação diante daqueles que chegaram a extremos tais de desentendimento que tornam impossível a vida em comum. Nessa circunstância, nem toda a sabedoria do mundo os convencerá a permanecerem juntos, superando as suas desavenças. Por isso, o mais importante do que tentar ajustar peças demasiadamente,
comprometidas pela ferrugem da discórdia, é cuidar de recursos que garantam a estabilidade matrimonial, a saúde do casamento. Para tanto, a primeira providência é superar o velho engano cometido pelo homem e pela mulher, que se julgam casados apenas porque assinaram o livro do registro civil, submetendo-se às demais disposições legais. Socialmente falando, o casamento é isso, mas sob o ponto de vista moral e espiritual, trata-se de um compromisso a ser renovado todos os dias. Deve representar o empenho diário de dois seres de estrutura biológica e psicológica totalmente diferentes, no sentido de se ajustarem, cérebro e coração, razão e sentimento, força e sensibilidade. O homem e a mulher realmente são duas partes que se completam, mas somente com a força do amor, não o amor-paixão que se esvai após a embriaguez dos primeiros tempos, mas o amor-convivência que se consolida com o perpassar dos anos, desde que sustentado pelos valores da compreensão, do respeito mútuo, da tolerância e da boa vontade. Emmanuel, em uma imagem muito feliz a respeito do casamento, quando diz que a euforia dos noivos no grande dia é semelhante à do estudante que recebe o diploma do curso superior. É o coroamento de seus esforços, de seus anseios. Mas depois vem o trabalho de cada dia, a dedicação, o esforço, o sacrifício, para que seu diploma represente para ele a base de uma vida melhor, econômica e socialmente. Assim, acontece com o casamento. Muita alegria no início, muito empenho. Depois, porque nenhuma casa será um lar autêntico, oásis de bênçãos e ternura, se não for primeiro uma oficina de boa vontade e de esforço em favor da paz. Para tanto, lembramos ainda Jesus. É preciso que combatamos a dureza de nossos corações, pois se bem analisarmos, verificaremos que todo problema de relacionamento humano, em qualquer lugar, principalmente no lar, nasce justamente porque nosso coração se fecha com muita facilidade ante as manifestações do egoísmo, que nos leva a exigir demais dos outros e tão pouco de nós mesmos. Do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Do livro Chico Xavier Pede Licença, de Espíritos Diversos, Trovas sobre Amor, Casamento, Divórcio. Casamento, muitas vezes, é um rol de penas sofridas, em que os cônjuges se pagam por débitos de outras vidas. Ulisses Bezerra. O divórcio nunca erra no par em distância inglória. Certas dívidas na terra precisam de moratória. José Albano. Casamento é um céu a dois, por entre sombras contrárias. Laços que venham depois são provações voluntárias. Irene de Souza Pinto. O amor a tudo resiste, treva, espinho, pedra e lama. O divórcio não existe no coração de quem ama. Lívio Barreto. Amor que vive no lar, nunca lida ou sofre em vão. Todo amor de sacrifício é luz de sublimação. Antônio de Castro. Este programa é uma realização do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.